E aí, galerinha, Olá! episódio 3 de 86. E esse anime tá muito bom. Sim. Assim, eu não vou falar que tá superando expectativas, porque a gente já esperava muito dele depois do que vocês falaram. Vocês fizeram bem a propaganda desse anime. E só foram 2 episódios, né? Então, eu acho que, né, tem muita coisa ainda pra acontecer. Sim, mas assim, foram 2 excelentes episódios, né? Sim, eu gostei do que eu vi até agora. É isso aí. Bom, o de sempre. Se vocês estão gostando, deixa um like, se inscreve no canal. A gente tá liberando pros membros um dia antes o anime dos episódios. Episódios quase diários, né? Que a gente entrega de segunda a sexta. Pros membros ele tá saindo de domingo a quinta-feira. Então se você quiser assistir primeiro também, E considere nos apoiar? E nos apoiar. Considere se tornar membro, R$ 2,99 e a gente agradece. Sim. Vamos lá, bora pro episódio. Alguém já morreu. Jantar! Uhum. O gatinho tá com medo. 受けがいまいちだな。笑うとこだろここ。どっちかっつうと凍えるとこだよな。てか、アンジュどこ行ったかな。夕食の当番交代してもらわないと。アンジュは今日洗濯当番。さすが詳しいねダイヤ。他の女子も全員行ったから。それいつの話。 Esse aí é um garoto? Achei que era uma garota. 今昼前だけど。そういやちょっと時間かかりすぎかも。つまり水浴び。ただいま河原はこの世の天国。ダメ絶対ダメだと。硬いこと言うなよお前。俺たち明日死ぬかもしれない。 Literalmente. Exatamente. そればっかじゃねえか。分かったよ。アンジュは見ない。いや絶対見えるわ。そういう問題じゃなくて。俺は行かねえぞ。冗談。 Ele vai. Ele vai. Na cara deles. Ele vai. O cabelo dela é. Não é roxinho. branco. Uhum. É outra cor. Minha teoria já caiu por terra. Lá é um azulzinho clarinho, né? É. Quase branco. Acho que é porque ela aparecia só em momentos escuros. Aí deu um contraste, assim, parecia branco. É. 素直に遊べばいいのに。そうだそうだ。というかいいのか。私たちだけ水遊びしていて。そういうとこ真面目ねカーヤちゃんは。いいのよ洗濯はちゃんと。 Ela não é a dubladora da. っていうかシンも分かって Da Hashira Borboleta lá? Como é o nome dela? Sei, amor. 理解があるのよね。あの無表情隊長も。ごめんね気が回らなくて。あんたもシンも当番ないんだから後日作って二人にしてあげればよかったわよね。 Alguém tem um crush. 私別にそんなんじゃないもん。 Você para pra pensar que eles são adolescentes, né? Basicamente. É. Eles devem um gostar do outro aí o tempo inteiro, sabe? E assim, Primeiro amor, sabe? e ele é o capitão, é o fodão, né? É. É normal, acho que elas terem crush nele, né? 悪くないと思うぞ。寡黙なところとかストイックでいいな。ちょっとカイエ。そうかそうか。別に誰も思いを寄せてないのなら、私が狙っても構わないわけ。 Ela gosta do capitão, né? 早速今度 Acho que aquela ruivinha assim. の呼ばいに。 Meu Deus. 別に私シンのことなんとも思ってないけど。 Tá na sua cara, amiga. Uhum. そういうのって良くないと思う。 Óbvio demais. ヤマトナデシコのたしなみとかってだからクレラかわいい。 Todo mundo fingindo que acredita. É. お前ら何度言えばわかるんだ。これは決して許されない。 Mas tá aí, né? ダイヤが一番見てるよ。ダイヤってば何しに来たんだっけ。お前らの監視だ。 Aham. Hum. A colher. 構え。お前ら正気か。 Eita! Nossa! Mas assim, elas estão brincando na água. Não ia estar tudo cheio de água? A arma? É. Não, elas estão mergulhando, né? ダイヤ、今までありがとう。
Coitado, ele é o único que não queria ir. Uma faca. それでどうしたのダイヤ君 Eita. 可愛く大丈夫って聞いてくれていいとこだぜ。まあ大丈夫かしらダイヤ君 Nossa. ものも出てくるがいい Eita. で何用だ何って Aproveitar a vida. あれだ Eles podem morrer amanhã. É. なあダイヤ俺だからあれだ。ちょっとみんなに聞きたいことが。そんなのパラレイド使えばいいじゃないつって女子ばっかでキャッキャウフフなとこにレイドつな Aham. な。うっかり恋愛相談とかしてたらお互い気まずいでしょクレナシンが好きなのとか言ったりしてたらさっていうかまさにそれ言ってたとこだったしそれよ今度シンが繋いできそうなとこでそれ言わせるのよどんな反応するか見ものだわクレナがねシンはダメよあの死神ったらきっと顔色も変わらないわよ可愛くない私そんなこと言ってないちょっとやめてよクレナ Eles se livraram facinho. それで Não, me retiro o que eu disse. それは Eles não vão escapar disso. また俺そのやばいって何？ O que aconteceu? どうかしましたかネズミが出ただけです適当すぎでしょ出るのですか O que aconteceu? クレナ Ela tá com ciúmes. Nossa, machucado. 毎晩みんなと一緒に過ごせてる大切な時間なのに明日死んじゃうかもしれないのに今だけだって Fala isso na cara dela. うちお姫さんの方から繋いでこなくなるさ。お互いに暇つぶしたよ。でも白豚なんかに気を使ってやることないんだからシンあんなのとっとと壊しちゃえばいいのにシンだって別に好きで壊してるわけじゃねえだろ。っていうかね、お前それシンに言える？気に食わないからシンのそれで壊してくれってあいつに言える？ Ele esfregou na cara dela. Exatamente. でもやっぱり許せないあいつら白豚はパパとママを殺したゴミみたいに射的の的にした白豚はみんなクズよ絶対に許さない Não julgo ela. Não, nenhum deles. Todos eles têm motivo pra ter ódio. ああ見ている端からいくつもの星がポロポロ空を落ちていくんだ Eles conseguem desligar a voz dela sem ela, e ela ouvir? Eu acho que sim. 本当にそんなにたくさんの星がうんとても数えきれなかったよ流星雨か。それなら俺も見た。本当ですかああ、ただし敵も味方も壊滅した戦場のど真ん中、隣には男一人な、アンダーテイカー。 Nossa. Nossa. 随分と色気のない Olha o peso disso que ele falou. はぐれてたファイドが探し出してくれるまで身動きが取れなかったっていう笑えない状況でな。ファイドですか俺たちの犬。犬の飼っているのですか Não, roubou. Quase. 珍しい犬でさ、ワンじゃなくてピッて鳴くんだ。本当に恐ろしいほど暗いぜ。戦場の夜はさ。そんな中、青白い光が音もなく、後から流れて空を埋め尽くす。あの時、妙なことを口走ったのは俺の一生の汚点だ。なんて言ったんだよキザ野郎言うかよバカ。最後にいるのがこれなら悪くねえかもな。 Hum. なんで言うかね。まったく。 Contou pra todo mundo, né? 鼻で笑ったんだぜ。もうあんなの Mas é uma boa frase. Sim. 私も見てみたかったです Se é a última coisa que ele veria, sabe? Eu achei legal. 一晩中街の明かりが消えないのでこちらでは星なんてほとんど見えないんですそういえば空
違いなくここでの暮らしのいいところだ。そうキルシブエテ、私たち恨んでいますか？それは Sim. もちろん差別されるのは辛いし悔しい。収容所での暮らしは辛かったし、戦うのはいつまでも怖いよ。だからそれを私たちに押し付けて、AT6 は人間じゃなくて家畜だから構わないとかいうようなやつ。 Era só você ter falado que sim. やっぱり好きになれないな。 Não, acho que ela foi, けど sabe? あなたたちアルバの全員が全員悪人じゃない Ela tá percebendo que ela ainda tem boas intenções, sabe? Sim. AT6 の全員が必ずしも善人ばかりじゃなかったのと同じように、私は AT6 の中でも珍しい人種だったから。収容所でも以前の隊でもいろいろあったよ。もちろん私だけじゃないだろうし、同じようにアルバにもいい人がいるのは Bem poucos, viu? 私は会ったことがないけど、仲間の何人かは知っているから分かってはいるんだ。だからアルバというだけで恨んだりしない。そうだったのですか。ではその方々には感謝しないといけませんね。 Elas estão mortas. ハンドラーはあなたに少し興味が湧いてきた。本当ですか？では私からも一つ聞いていいかな。はい、何でしょう。 Acabou? Não. Não. ランチを取ったでしょ。ディナーもじゃなきゃ割に合わない。なんで今更地図が必要なわけ？彼らに送ってあげたいの。戦地にまともな地図がないまま戦ってるの。ならまた彼らの島。実際すごいもの。この半月出撃回数は他の隊より多いのに戦死者ゼロなんだから。はいはい、すごいすごい。でもたまには顔の見える男との話を聞かせてよ。私なんて大変よ。いやいや相手がさ。テオバルトさん。なんだそれいつの話？フンベルトよ。おでこがここまである。 Nossa, ele é calvo. お見合いの時にハンカチ化したのが全ての間違い。だってここの汗よ。気になるでしょ。そうね、気になるわ。どうして彼らにはレギオンが襲ってくるタイミングがわかるのかしら。全然聞いてないし。本当に不思議なの。いつだって先を読んで戦闘準備に入ってるんだから。ねえな、それ以上深入りしちゃダメ。相手は AT6 の。ご心配なく。私たちは Eu acho que ela achou o Nossa. mapa. しっかり信頼関係築けてるの。何？ちょっと大丈夫？信頼してるわよ、ミリーゼ少佐。はい。あったの？ディナーおごりね。ありがとう。これでまた力になれる。 Eu tenho a impressão de que eles têm uma outra intenção de ter pedido isso pra ela. パラレイド。 Mas eles pediram? Acho que eu tive a impressão que ela que quis ajudar. Será? Vamos descobrir. プロセッサー。戦隊各員、今日もお疲れ様でした。 É, talvez aquela pergunta que ela fez tenha alguma coisa a ver com o mapa, entendeu? Uhum, pode ser. アンダーテイカー、まずは先日要求の出ていた補充物資の納入日についてなのですが、申し訳ないのですが、もう少しお待ちいただければ。 Ela ouviu o gato. Uhum. É o gato deles. ですか？ああ、大社で買ったんすよ。ちなみに拾ったのは俺っす。ここに配属されたばっかの頃に戦車を送らってくると家の前でいい目に泣いてて、親とか兄弟はぺっちゃんこだったんですけど、こいつだけは無事で。で、なぜかアンダーテイカーに血が懐いちゃったんだよね。 Hum. 照らしてもあげないし、グビグビスリスリされてもおざなりになでてるだけなのにね。懐いてるんですか。いいベッドだと思ってんじゃねえか。今だってそうだろ。読書中は動かないからな。ではブラックドッグには絶対なれないな。うるさいから。てか理不尽だ。改善を要求するぞ。 Eu ainda tô na dúvida se ela pode ficar fazendo isso, sabe? Ter esse contato com eles toda noite. だからその今読んでる本の著者名でよくいいか Uhum. らやめてよ。っていうか何読んでるんだよ。私も悪いな。たくさんいるんですか？話聞いてたのに一匹だよ。足の先っちょだけ白い黒猫なんすよ。だから呼び名も黒で白でニケ。 Uhum. で特に決まった名前とかつけてなく
Tadinho, o gato não tem nem nome. なるほど。でもどうしてそんなこと。どうかしましたか。 Ah, é um flashback isso. そうですか。 Ah, é a versão dela. Ai, às vezes Da me mesma confundo. cena. 私も見てみたかったです。流星。 Ah, verdade. Uhum. その方々に感謝しないといけませんね。 Não é a primeira vez que isso acontece. Não. 少し興味が湧いてきた。本当ですか。では私からも一つ聞いていいかな。はい。何でしょう。あなたはどうしてそんなに私たちのことを気にするんだ。それは昔戦場でプロセッサーの方に助けていただいたことがありまして、彼は私にこう言ったんです。 Será que foi o 俺 Undertaker? たちはこの国で生まれて育った共和国民だ。国を守って戦うのは市民の義務で誇り、だから俺たちは戦うんだと。助けてくれたあの人のその言葉に私たちは応えねばならないと考えます。戦えと求めておきながら見届けようともせず、あなたたちを知ろうともしないのはそれに反する振る舞いです。許されることではありません。ハンドラーはあなたは少女だな。 O que isso tem a ver? Foi meio que uma força de expressão, né? ついてない完璧な理想を抱いているというか、ともかく私が言いたかったのは、あなたは悪い人じゃない。だから忠告するのだけれど、あなたはその役目に向いていない。 Definitivamente. 私たちなどに関わってはいけない。 Definitivamente. 私たちはそんな首相な理由で戦ってなどいないし、だからあなたが私たちに関わる必要もない。誰かと変わった方がいい。後悔する前に。 Ela vai ver um por um morrendo. ハンドラー1より戦隊各員、レーダーに敵影を捕捉。敵視力は把握しています。マンドラーポイント478にて迎撃準備。了解です。アンダーテイカー。アンダーテイカー。ガンスリンガー配置についたよ。ラフィング・フォックスよりアンダーテイカー。第三小隊は同じか。アンダーテイカー。ガンスリンガーを今より西方向、距離500の位置に移してください。 Ah, o mapa era pra ela. 隠れますが高台があります。両戦射撃になりますし、射界がより広く取れるはずです。 Mas será que tá atualizado esse mapa? Não sei. ちょっと待って。確かにある。移動するよ。主攻である第一小隊とはほぼ逆方向の位置取りになります。か乱からの確固撃破に際し、戦闘序盤の本体位置の基盤にもつながるかと。要するにおとりってわけか。お姫様みたいな声して大したもんだ。レーベは胸郭が取れません。高台にいるガンスリンガーを直接砲撃はできませんし、砲撃位置変更時にも。勘違いすんな。悪くねえやんだ。そうだろ、ガンスリンガー。みんなの助けになるなら何だってするよ。新しい地図でも見つけたの。便利だね。後で転送しましょうか。いいのかよ。86に軍事機密の地図なんぞ渡して。構いません。活用しないで何のための情報ですか。言ってくれるね。それからあなたたちは86などではありません。少なくとも私はそんな風に呼んだ覚えは。来るぞ。 Nossa, começou. 目標撃破。第4小隊移動する。 É porque ele tinha falado que se ela ficasse vendo no satélite, mostrava a localização deles, né? Uhum. 私が左から狙う。援護を頼む。了解。キルシブリューテル。 Então ela precisa de um mapa, né? キルシブリューテル。ここに動けない。 Eita, ela vai morrer. Uhum. 嫌だ。死にたくない。 Nossa. Nossa! Caramba. Essa é a engine? Eu acho que é. Caramba. Ah, sem palavras.
Meu... Nossa, que final de episódio. Puta merda, arrepiei inteiro aqui. Não deu nem tempo de reagir, não deu nem tempo dela falar alguma coisa. E é- Deu. Esse é o problema. Eu não quero morrer. Nossa. Não ela, a operadora 1, sabe? Pra ajudar, sabe? Ah, não. 戦闘終了。戦隊各位お疲れ様でした。ヒロシムリューテのことは残念でした。もっと早く地図を見つけていれば、私がもっとしっかりしていれば。残念。何が残念？あんたにしてみれば AT6 の1匹や2匹どうしのうが家に帰ったらすっかり忘れて夕食楽しめる程度の話だろ。そりゃこっちだって暇だったからさ。あんたの自分だけは差別とかしません、豚扱いしませんって勘違いの聖女ごっこにどうでもいい時なら付き合ってやるよ。けどさ、こっちはたった今仲間が死んだんだ。そういう時まであんたの偽善に付き合ってなんかいられないってそれくらい分かれよ。偽善？それとも何？仲間が死んでも何とも思ってないとか思ってる。 Tava demorando pra mim ああ、そうかも。 perder a paciência. Sim. 私はあんたみたいな高尚な人間様とは違う人間以下の豚だものね。違います。私はそんな。違う？何が違うんだよ。僕たちを戦場に放り出して兵器扱いして戦わせて、自分だけ壁の中でぬくぬく高みの見物決め込んで、それを平気な顔で享受してる今のあんたのその状態が豚扱いじゃなくてじゃあ一体何だって言うんだよ。 Nossa. AT6 って呼んだことはない。呼んだことがないだけだろ。あんた、僕たちが望んで戦ってるとでも思ってるのか。あんたたちが閉じ込めて戦えって強制してこの9年何百万人も死なせてるんだろ。それを止めもしないでただ毎日優しく話しかけてやればそれで人間扱いしてやれてるだなんてよく思えるな。そもそもあんた、僕たちの本当の名前さえ一回だって聞いたことがないじゃないか。Foi pesado isso aí. Foi. 本当の名前を。 Foi uma cena Foi. pesada, mas necessária. Vamos Sim. combinar. Porque ele falou tudo. É muito fácil pra ela Ele falar falou que todos eles sentem, essa que é a verdade. É muito fácil pra ela. Eu sei que ela tem boas intenções, mas é muito fácil pra ela fazer isso. Então, Do mas lado sabe, de fora. eu sei, mas sabe? sabe o que é mais triste? A gente conhece ela. Eles não conhecem ela. A gente sabe que se pudesse ela tava lá com eles, entendeu? Lutando lado a lado. Ela é esse tipo de personagem. Por isso que essa cena é tão pesada. Porque ele descarregou tudo que precisava ser falado pra pessoa que menos merecia. Nossa. Mas eu acho que não desse jeito, mas ela tinha que ouvir essas verdades pra ela acordar pra vida. Então, Porque ela vive, eu concordo com eles, ela vive num mundo cor-de-rosa, entendeu? Que ela é muito pura e ingênua, entendeu? Ela acha que eu acho que só não. isso é suficiente pra ela mostrar que eles são importantes. Mas eu não entendeu? acho que seja isso, Kelly. Não é que só isso é o suficiente. Ela tá se esforçando ao máximo porque ela sabe que é só isso que ela pode fazer. É o contrário. Não é que ela acha que só isso é o suficiente. Não, ela sabe que não é o suficiente. Ela já provou nos outros episódios que por ela teria trazido essa galera de volta pra muralha. Ela sabe que ela tá de mãos atadas e ela tá tentando fazer alguma coisa de mãos atadas. Ela tá se esforçando por isso. Por isso que eu acho que ela não merecia. Mas ele não sabe disso. O que ele sofre é muito mais pesado do que ela sofre, entendeu? Ela sofre é um conflito moral ali. Eles não, eles perdem sangue, eles perdem vida, entendeu? O que eles perdem é muito mais pesado. Só que, assim, nenhum dos dois lados tá errado, entendeu? Sim. É uma pena que ela tenha escutado isso. Ela não merecia ter escutado isso. Ela, mais do que todas as pessoas dentro dessa muralha, não merecia ter escutado isso. Mas, ao mesmo tempo, não tem como falar que ele foi injusto com ela, porque ele acabou de perder mais um companheiro. Mais um companheiro e mais um companheiro. Aquele cara da cicatriz, ele fala... eles contando uma história super casual. Uma chuva de meteoros. A primeira vez que eu vi, tava eu e o Undertaker. Só sobrou os dois Só. do esquadrão.
Quantas pessoas esses dois não viram morrer aquele dia? Quantas pessoas esses dois não estão vendo morrer desde aquele dia, sabe? Só sobrou os dois no campo de batalha. Toda essa galera que tá com eles na casa é nova pra eles, se você parar pra pensar. E ainda assim são companheiros. Sim, porque, tipo, pelo que eu entendi, são vários esquadrões, né? E aí, assim, se morre, eles vão, né, se Vão juntando. trazendo mais gente. Traz um daqui, um dali, acabou aquele esquadrão ali, vem pra esse. E até terminar os anos deles de servidão, que a gente acha, pelo menos eu acho, que nunca acaba. Uhum. E a É. gente teorizou isso no outro episódio. Mas, cara, Nossa, eu achei ai, bem que pesado pesado. esse episódio. Que Nossa. pesado. Nossa. Eu achei pesado por causa das histórias que eles contaram, porque apesar deles estarem contando de uma forma leve, pareciam histórias até românticas, né? Que eles estavam dando risada, ela também estava dando risada. Eram histórias muito tristes, Sim. né? Eles estavam tirando um pouco o peso na maneira de contar, mas eram histórias muito tristes. Eles Eram estavam contando, histórias eles estavam de contando pessoas que histórias eles perderam. tristes de forma casual. A história da chuva de meteoros, sabe? Sim. Nossa. as meninas falando que uma das coisas boas que a gente tem aqui é poder ver as estrelas, mas, tipo assim, são poucas as coisas boas que eles têm ali. Sim. E aí, pra terminar dessa forma, entendeu? Tipo, o cara descarregando depois de perder mais um colega, mais um companheiro. E por isso que ela ficou tão afetada. E ela, porque assim, ela falou, sabe, ela tava se esforçando ao máximo. Ela tava fazendo tudo que tava ao alcance. Ela tá desobedecendo ordens pra mandar informação pra eles. Ela tá botando o pescoço dela a risco. E ele descarregando desse jeito nela, qual é o primeiro sentimento que ela vai ter? Sabe, eu não tô fazendo o suficiente. E, sabe, qualquer outra pessoa teria abandonado essa galera. Ela não vai abandonar, a gente sabe disso, a gente tem certeza absoluta disso. Mas ainda assim, é foda, porque nenhum dos dois lados tá errado. Isso que é triste. Porque pra eles, o que ela tava fazendo era pura hipocrisia, Uhum. né? Pra que você tá fazendo isso? E é assim, o que ele falou no final. Nem os nossos nomes verdadeiros você quer saber. mas assim, você percebe que isso é uma coisa que passou batido por ela? Eu acho que ela não pensou que eles tinham outros Ela, nomes. ela não se perguntou isso. Então, mais uma vez, eu não acho que seja culpa dela, entendeu? Uhum. Ela tava tão preocupada. E assim, é inocente porque ela tava tão preocupada em manter eles vivos, entendeu? Ela tinha uma prioridade totalmente justificável. Cara, nossa! Gente, que episódio! Que final de episódio! Porque o episódio inteiro é levinho, você viu, né? É. É um bate-papo, eles Eu achei que não se ia acontecer conhecendo. nada, assim. O episódio termina com uma morte. Eu sinceramente acho que pelo menos metade daquele povo ali vai todo morrer. E esse é o meu medo. Eu realizei isso durante o episódio que eu falei, ela vai ver essa galera inteira morrer. A hora que eu falei isso, eu falei sem pretensão nenhuma. A hora que eu falei isso, minha ficha caiu. Sim. Eu falei, gente, ela vai ver a vai maioria dessa perder um galera por um. morrer. E ela não vai poder fazer nada. Ou ela vai fazer. Tomara que seja esse o plot do anime, inclusive. É. Ela vai derrubar o Império, será? É Nossa, isso. eu tô atônito. Gente, é isso aí. Episódio maravilhoso, incrível. Não tem muito o que teorizar. A gente tá falando mais sobre sentimentos dos personagens aqui, que foi incrível. Incrível. A carga dramática que terminou o episódio foi muito bom. Foi. Nossa, ele foi te conduzindo, te pegou pela mão o episódio inteiro. Deu um passeio no parque, que terminava num precipício, chegou lá e meteu o pé nas suas costas. Foi isso que aconteceu. Nossa senhora. Caramba! Não, é isso aí. Acho que eu falei tudo que a gente tinha pra falar. Uhum. Vamos nessa? Vamos. Tchau, Tchau, tchau.